Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Aqui é Roberto Costa, seu amigo, e vamos para a próxima aula de análise técnica, tipos de tendência. Vamos lá. Hoje você vai ver comigo tipos de tendência em que o mercado se movimenta, ok? Vamos lá então, direto ao assunto. Tipos de tendência. Tipos de tendências, ok? Vamos lá. Vamos pegar aqui tendência de alta. Vamos pegar aqui, pessoal. Tendência de alta, ou tendência altista, ou tendência de compra, ou tendência compradora, ou bullish trend, ou bullish, ok? Beleza? Tudo isso aqui é tendência de alta, tá, pessoal? Beleza, galera? Tá legal? Como é que eu identifico ela, professor? Vamos lá. Eu vou ensinar para você como é que a gente identifica uma tendência de alta. Eu vou usar a cor verde para simbolizar a alta. Tá legal? A alta é a tendência que sobe dessa forma aqui. Beleza? Tá legal? Tudo bem? Conseguiram pegar? Vamos lá, mais uma vez. Eu vou pegar as linhas retas para ficar melhor para a gente, tá? A alta é a tendência que sobe, tá? Lembra da aula sobre regiões, onde ela encontrou compradores aqui embaixo, e com os compradores executaram compra onde o preço subiu, correto? Certo? Beleza? Então a tendência de alta é aquela tendência que ela faz topos e fundos ascendentes, topos e fundos mais baixos, mais altos, quer dizer, que os topos de fundos anteriores. Aqui ele teve uma venda, tá? E aqui ele continua na tendência de alta na compra, continua com tendência altista, beleza? Aí ele tem uma próxima venda aqui, uma correção do preço que a gente chama, essa quedinha aqui chamamos de correção do preço, e aí ele faz o outro movimento de alta aqui também. Aqui nós temos tendência de alta, tá, pessoal? Vamos lá, mais uma vez, vamos fazer isso aqui certinho, tá legal? Ele faz uma alta, uma esticada para cima, ok? Aí ele dá uma correção, uma leve correção, tá legal? Que é uma onde ele vende, onde ele vai, continua, desce no caso para continuar subindo, tá? E aí ele continua subindo aqui, ó, continua subindo aqui, certo? E aí ele vem e faz um topo aqui, ó, e um fundo mais alto que o fundo anterior. Ó, vamos lá. Aí ele volta a subir aqui. Então, uma tendência de alta, ela é notada, ela é percebida através de topos e fundos anteriores. Vamos lá, aqui eu tenho um topo, certo? Ok, vamos pegar uma linha mais fina. E aqui eu tenho outro topo. Esse topo aqui, ó, ele é mais alto que o topo anterior. Estão vendo? Aqui eu tenho um fundo, tá? Vamos deletar esse fundinho aqui e fazer ele melhor. Aqui eu tenho um fundo e aqui eu tenho um fundo mais alto que o fundo anterior. Consegue entender? Então é isso que identifica, que me mostra uma tendência de alta. Tá? Ela é formada por topos e fundos ascendentes, topos e fundos mais altos que topos e fundos anteriores. Ok? E vamos dizer que ela ocorre de uma outra forma, um pouco diferente dessa, somente um pouco diferente dessa. Tá? Ela dá uma esticada de alta aqui, ela começa, opa, deixa eu pegar aqui a linha certinho, ela começa subindo, certo? E aí ela faz a correção do preço, bem aqui, ok? E aí ela continua subindo aqui depois, tá? Aí ela faz a outra correção do preço, tá legal? E aí ela continua subindo aqui posteriormente, ó. Vamos lá, um pouquinho diferente da outra, bem parecida, mas é um pouquinho diferente. Vamos entender o porquê. Vamos lá, pessoal. Esse topo aqui, ó, tá? Ele gerou uma resistência, uma região de compra, certo? E esse fundo aqui gerou um suporte, uma região de compra, tá? Então vamos lá. Aqui nesse topo
ele gerou uma resistência, uma região de venda, desculpa, uma resistência, uma região de venda, tá legal? E aqui ele gerou um suporte, uma região de compra, tá legal? Ok, pessoal? Então, esse topo aqui, ele vai gerar uma resistência para essa alta aqui passar. Pode ser que ela dê uma encrustinhada aqui, uma amarrada aqui no meio, quando encontrar esse topo aqui, ó, esse mesmo preço do topo, certo? Pode ser que ela dê uma encruvinhada aqui no meio aqui e depois ela passa. Ela faz onda 3. Ou pode ser que ela passe reto também. Tá legal? Então essa região aqui, ó, desse topo aqui, gerou uma leve resistência para nível de alta. Então ela vai passar, ela vai romper. Então toda resistência que é rompida de um topo anterior, ela vira um suporte. Olha aqui, ó. O preço voltou a testar como suporte, encontrou compradores e o preço subiu. Conseguiu entender? Então vamos lá, mais uma vez. Esse topo aqui gerou uma resistência, certo? Esse topo aqui gerou uma resistência. Por quê? Porque ele encontrou vendedores aqui que empurrou o preço para baixo nessa onda de venda aqui, nessa descida aqui, certo? A tendência ainda é de alta, tá, pessoal? A tendência ainda é de alta. Tá legal? Por quê? Porque o preço está subindo, ó. Ele sobe, corrige, sobe, corrige, sobe. A correção, quando eu falo corrige, é uma venda para comprar mais baixo para continuar subindo, tá? Chama-se correção de preço isso, ok? Então ele sobe, aí ele corrige o preço com venda, que está marcado em vermelho, continua subindo porque ele comprou mais baixo aqui, certo? E aí ele vende de novo para comprar mais baixo aqui e continuar subindo. Ok? Então é isso que acontece. Agora, onde é que nessa onda aqui, ó, quando eles realizarem essa venda aqui, essa correção, aonde é que ele vai voltar a comprar? Nesse topo aqui, que era uma resistência e foi rompido. Por quê, professor? Porque toda resistência rompida vira um suporte, tá? Eu vou colocar aqui embaixo agora para vocês essa regra do mercado aqui. É uma regra do mercado isso, tá legal? Toda resistência rompida se torna um suporte. E todo suporte rompido se torna uma resistência. Ok? Eu não vou colocar a acentuação agora para não ir muito, para não demorar muito, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O preço sobe em tendência de alta, faz uma correção e forma um topo. Esse topo vai gerar uma resistência quando o preço voltar a subir. Digamos que ele não encontrou nenhuma e subiu reto, rompeu essa resistência aqui, rompeu esse topo anterior, beleza? Então, e formou um fundo aqui embaixo, tá? Quando ele rompeu e formou um topo lá em cima novamente, ok? Ele voltou, ele formou um topo e ele vendeu novamente aqui, ou ocorreram vendas aqui novamente para buscar um preço mais baixo para comprar e voltar a subir, tá certo? Essa correção aqui, ela foi até onde? Ela foi até o próximo ponto de suporte. Qual é o próximo ponto de suporte? Era essa resistência desse topo aqui que foi rompido. Então toda resistência que for rompida se torna um suporte. Conseguiram entender? Esse preço aqui de resistência que foi rompida se tornou um suporte e o preço subiu. Tá legal? Encontrou compradores aqui novamente e o preço voltou a subir. Ok, beleza. Então esse topo aqui, ó, também foi rompido, então ele também se tornou um suporte. Beleza, galera? Aí o que é que o preço faz aqui agora? Aí o preço corrige até lá, ó. Vamos marcar aqui de vermelho. Corrige até lá, beleza? E volta a subir novamente. Aí digamos que ele vai fazer um outro tipo de tendência aqui, que é a tendência lateral. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Tá legal? Ok? E aí ele faz esse movimento aqui. Opa, deixa eu voltar para cá, que é vermelhinho, porque é venda, certo? E aqui ele fica andando de lado aqui, tá ok? Anda de lado aqui, em cima desse suporte, em cima desse topo que é uma resistência. Esse topo aqui também, ó, é uma resistência. Opa, deixa eu deletar isso aqui tudo e fazer certinho aqui.
Ok, pessoal, esse topo aqui, ó, esse topo aqui é uma resistência, tá? Vamos lá, vamos colocar ele aqui também. É uma resistência, tá? Por quê? Porque todo topo vai gerar uma resistência, todo fundo vai gerar um suporte. Quando rompido, vira o contrário. Quando um suporte rompido, ele vira uma resistência. Quando uma resistência rompida, ela vira um suporte, tá? E aí, vamos lá. Aí aqui ele vai andar com o preço lateral, de lado, tá? E aí, de repente, ele rompe e ele começa a fazer uma tendência de baixa. Ok, pessoal? Uma tendência de baixa. Ele rompeu o que aqui, ó, nessa região aqui? Aqui eu tinha uma resistência do topo, ela foi rompida. Toda resistência rompida vira um suporte, beleza? Então aqui nesse topo, esse topo tinha uma resistência, ela foi rompida, se tornou um suporte. O preço batia no suporte, subia até a próxima resistência do próximo topo aqui, desse topo aqui inclusive, tá? Esse topo aqui gerou uma resistência que o preço bateu e não rompeu mais. Ficou batendo aqui entre resistência em cima e suporte embaixo, até que o preço rompeu o suporte embaixo. Então todo suporte rompido vira o que? Se torna uma resistência. Aí o preço vai trabalhar como agora? Agora o preço vai voltar para cá. Opa, deixa eu pegar aqui o outro ferramenta, né? Vai voltar para cá como resistência agora. Entenderam? Ele rompeu o suporte e vai voltar para testar o suporte como resistência. Esse movimento de voltar a testar o suporte rompido como resistência chamamos de pullback. Tá ok, pessoal? Esse movimento aqui chamamos de pullback. Vamos lá. O que é o pullback, professor? É quando o preço rompe um suporte, ok? É quando o preço rompe um suporte. Vou marcar direitinho aqui. Aqui, esse aqui é o pullback, tá? Ele rompeu um suporte, certo? E voltou a testar o suporte como resistência, tá legal? E na resistência eu encontro que tipo de player, que tipo de operador, vendedor ou comprador? Na resistência eu encontro vendedores, porque a resistência é uma região de venda. Mas professor, não era um suporte? Era um suporte. Todo suporte rompido se torna uma resistência. Porque a própria pessoa que comprava no suporte, quando ele é rompido, ela passa a vender. Tá legal? É igual o preço da gasolina. Quando estava 3,50 estava alto, R$ 4 estava muito alto, ninguém comprava, né? Porque estava muito alto. Quando foi rompido e virou, foi para 4,50, R$ 4 virou barato. Então, se R$ 4 era caro antes, era preço de venda, né? Quando rompeu R$ 4 e virou 4,50, R$ 4 virou preço de compra novamente. Quem achou por R$ 4 comprava. Por quê? Porque virou barato. Foi rompida a resistência de R$ 4 da gasolina. Consegue entender isso? Ok? Então aqui nós temos um pullback, que é o quê? Que é o rompimento de um suporte, voltando a testar o suporte rompido como resistência. Tá ok, pessoal? Temos um pullback. E aí o preço volta a descer novamente. Opa, vamos pegar de novo aqui a ferramenta. Vamos lá. Aí o preço volta a descer aqui novamente, certo? E volta a trabalhar de novo com regiões de pullbacks, ó, fazendo fundo mais baixo que o fundo anterior. Agora ele está trabalhando em tendência de baixa. Tendência de alta, eu tenho topos e fundos mais altos que topos e fundos anteriores. Tendência de baixa, eu tenho topos e fundos mais baixos que topos e fundos anteriores, certo? Ok? Aí ela volta para cá, aí ela volta a descer novamente, certo? Ok? E volta a fazer topos e fundos mais baixos que topos e fundos anteriores. Olha aqui, ó. Um topinho aqui, deixa eu tirar isso daqui e fazer melhor. Um topinho aqui, um topo mais baixo. Um fundo aqui, um fundo mais baixo. Consegue entender, pessoal? É exatamente isso, tá? Fundo, fundo mais baixo. Então temos tendência de baixa confirmada. Por quê? Porque ela fez topos e fundos mais baixos que topos e fundos anteriores. Tá legal? E professor, como é que eu vou operar nisso? Isso é mais para frente. Hoje é só mais uma pedra do quebra-cabeça. Então, tendência, existem três tendências de mercado. Existe tendência de alta, que é essa aqui.
existe a de baixa, que é essa aqui, e existe a tendência lateral, que é essa aqui, ok? Então, tendência de alta, essa aqui, tendência de baixa, essa que nós vimos agora aqui, e a lateral, essa aqui, que nós estamos vendo aqui em cima, tá legal? Agora vamos ver como é que o preço se comportaria aqui novamente agora. Vamos lá, vamos ver como é que o preço iria se comportar aqui, certo? Ele vem para cá, aí ele desce, certo? Desce aqui, aí ele volta aqui, ó, e faz uma correção de novo aqui, só que agora é para cima a correção. Detalhe, pessoal, reparem que ele sempre vai fazer a correção, ó, esse fundo aqui anterior, ó, que era um suporte, virou uma resistência, ó. Tocou aqui, fez um fundo, esse fundo virou um suporte. Quando foi rompido, ele se tornou uma resistência, ó, bateu aqui e voltou a descer. Tornou-se uma região de compra. Então, região de compra, de venda, quer dizer, região de compra não é só aquela lá embaixo e de venda só lá em cima, não. No meio do gráfico também temos região de compra e região de venda, pessoal. Ok? Você vai conseguir encontrar região de compra e de venda no meio do gráfico também, nesse movimento aqui de tendência. Tá legal? Então aqui ele rompeu esse suporte, fez um fundo, fez o pullback até o suporte rompido, desceu, rompeu esse fundo que era um suporte que foi rompido se tornou uma resistência, todo suporte rompido se torna uma resistência, voltou a testar como resistência e desceu novamente. E aqui, ó, ele volta a testar novamente esse fundo rompido aqui como resistência mais uma vez. E aqui ele consolida o preço, certo? Aqui ele fica lateral novamente, tá? Lateral novamente, até ele romper essa resistência e iniciar uma nova tendência. Opa, deixa eu pegar aqui vermelhinho. Até iniciar uma nova tendência de alta. Olha só, ele rompe, volta para testar como suporte bem na resistência rompida, certo? Rompeu a resistência do canal lateral aqui de baixo, ele fez, isso aqui chama-se canal, tá? Ele fez um canal consolidado em cima, rompeu o suporte, voltou no pullback para testar como resistência, rompeu o fundo mais baixo lá que ele fez como suporte também, fez um fundo novo, voltou a testar o fundo rompido agora de suporte como resistência, rompeu o fundo mais baixo também e usou esse fundo mais baixo como resistência para consolidar, para lateralizar o preço aqui embaixo agora. Aí ele volta, rompe essa resistência da lateralização aqui de baixo, certo? Ele também tem um suporte aqui embaixo aqui. Ok? Beleza? E aqui ele inicia uma nova tendência de alta. Pá, aí ele rompeu, aí ele forma um topo aqui, galera, ó. Ele forma um topo aqui, ó. Vamos lá, vamos ver aqui. Ele forma um topo. Esse topo forma o que, professor? Esse topo forma uma resistência, certo? Que foi rompida nessa alta e ele volta a testar essa resistência rompida como suporte para dar para ele compradores, tá? Para ele voltar a subir novamente na tendência de alta. Ok? Beleza? Conseguiram entender? Tá legal. Se não ficou meio flutuando a informação, teremos uma aula de tendência ao vivo semanalmente aí sobre alguns assuntos relacionados ao treinamento. Tá? Cada semana haverá uma aula diferente ao vivo comigo, toda semana sobre uma aula do treinamento específico, tá legal? Para tirar dúvidas, para a gente perguntar, para perguntar à vontade, tá ok? E para não ficar nenhuma dúvida na cabecinha de vocês aí. Tá legal? Então essa é a aula de tendência, topos e fundos ascendentes, rompimento, suporte, resistência e por aí em diante. Próxima aula, pessoal, vamos falar sobre algo muito interessante, que é eventos de reversão de tendência. Aí a coisa começa a tomar corpo. Vocês começam a entender um pouco mais a análise técnica, tá legal? Ok? Então por hoje é só. Eu sou o Roberto Costa, seu amigo da Sniper Trading, e estamos juntos na próxima aula. Somos traders, somos snipers.